Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à Rota de Aprofundamento de Geografia. Eu sou a professora Jamaica Kelly e hoje a nossa aula vai ser sobre a Divisão Internacional do Trabalho. Só lembrando que essa aula está lá no caderno Sociedades Contemporâneas na Nova Configuração Mundial. Vamos então à nossa aula de hoje? Eu quero ler junto com vocês o que nós chamamos de Divisão Internacional do Trabalho, também conhecida como DIT, tá? DIT, Divisão Internacional do Trabalho, olha só, é o nome dado para a divisão produtiva em âmbito internacional. Só enfatizando, pessoal, que essa divisão internacional do trabalho, ela direciona uma especialização produtiva global, já que cada país fica designado a produzir um determinado produto ou partes do mesmo, dependendo dos incentivos oferecidos em cada país, certo? Então, a DIT é como o próprio nome já diz, é uma divisão internacional do trabalho feita por diversos países do mundo. Só tentando entender um pouco essa evolução da divisão internacional do trabalho, eu trouxe aqui um esquema que vai representar a DIT tradicional. Acompanhe comigo esse esquema que está aqui na imagem, tá? Olha só, esse processo ele se expandiu aí na mesma proporção que o capitalismo, tá? Então, isso é um fato bastante importante no nosso estudo sobre essa divisão internacional do trabalho. Por quê? Porque ele vai se expandir aí junto com o sistema capitalista. E esse esquema também mostra dois lados, tá? O primeiro lado que a gente tem é o que nós chamamos de metrópole. Olha que interessante. E do outro lado da DIT nós temos o que nós chamamos de colônia. Como que é a relação, então, entre colônia e metrópole? Prestem bastante atenção. Na colônia, nós temos o seguinte, pessoal, nós temos enviando aí da colônia para a metrópole os seguintes produtos, especiarias, metais preciosos. Algumas colônias também enviavam aí para metrópoles escravos. A metrópole, por sua vez, ó, observem aqui o formato do esquema. A metrópole, por sua vez, enviava para essas colônias o que nós chamamos de produtos manufaturados. Então, na DIT tradicional, essa era a relação entre colônia e metrópole. Vamos aplicar para a nossa realidade? Essa relação que a gente está vendo aqui no quadro entre colônia e metrópole, a gente pode trazer para dois países muito conhecidos por nós. Primeiro, a gente pode aplicar aqui colônia, em colônia que seria aí o Brasil. E, se tratando de metrópole, a gente poderia colocar desse lado Portugal. Portugal era o quê? Metrópole e o Brasil era colônia. Como que acontecia essa relação entre Brasil e Portugal? Brasil enviava para Portugal o que nós chamamos de especiarias, metais preciosos, entre outros produtos. A metrópole, por sua vez, que faz o papel aí de Portugal, enviava para o Brasil o que nós chamamos de produtos manufaturados. Esse é o exemplo do que a gente chama de DIT tradicional. E à medida que o capitalismo vai avançando, essa DIT vai mudando aí ao longo do tempo, ok? Bem, essa divisão internacional do trabalho, ela vai provocar desigualdades. Por quê, professora? Porque os países emergentes, ou quando nós chamamos aí países em desenvolvimento, como México, Argentina, Brasil, eles vão adquirindo ao longo do tempo tecnologias, tá? Lembrando que essas tecnologias vão ser adquiridas a preços altos, enquanto que a maior parte dos produtos exportados pelos países citados não atingem preços satisfatórios, favorecendo então os países que nós chamamos de países ricos. Então, à medida que o tempo vai passando, essa DIT ela vai se expandindo a vários países e ela vai se modificando. Só que agora não mais com o nome de colônia e metrópole. Agora a gente já vê uma nova configuração nessa DIT. Observem comigo a imagem aqui no esquema. Agora nós chamamos de um lado a colônia e do outro lado industrializados, ou seja, países industrializados. Como que acontece essa relação agora? Essa relação acontece da seguinte forma. A colônia envia para os países industrializados que nessa
nessa questão aqui também são países, tá? Considerados países ricos, envia para esses países o que nós chamamos de produtos primários. Esses países ricos industrializados, por sua vez, vão enviar para a colônia os produtos industrializados. E assim se estabelece uma relação de dependência entre a colônia e os países industrializados. Observem aqui, pessoal, que o esquema diz o seguinte, tá? Imagem 3, DIT composta por dois grupos, o grupo dos industrializados e o grupo das colônias, tá? Só lembrando que aqui foi um avanço na DIT. A DIT anteriormente tinha dois lados, colônias e metrópoles. Nesse esquema, agora nós temos de um lado a colônia e do outro os países industrializados. E à medida que o tempo passa, essa relação ela vai se modificando e tendo algumas questões que nós podemos considerar aqui. Por exemplo, como funciona essa DIT? A DIT, com o passar do tempo, ela vai permitir a criação do que a gente chama de rede global ou a própria globalização interdependente, onde os países vão compartilhar aí recursos e conhecimentos. É quando a gente fala na geografia que o mundo vai se transformar em uma grande aldeia global. O mundo passa a ser uma grande aldeia global. A DIT, ela também expressa diferentes fases aí da evolução histórica do capitalismo. É como se a DIT avançasse juntamente com o sistema capitalista, tá? Outra coisa importante, a DIT, ela estabelece uma relação de produção e comércio entre os países desenvolvidos e os chamados países subdesenvolvidos. Lembrando que esses países subdesenvolvidos, eles vão ter o que a gente chama de industrialização tardia, tá? Ou seja, eles foram industrializados em um outro momento, diferente aí dos países ricos, tá? Eu vou explicar isso melhor no próximo esquema. A DIT também tem diferentes combinações das atividades produtivas entre os países. Então, essas são algumas configurações que nós podemos observar nessa DIT de forma mais atual. Eu quero mostrar para vocês exemplos de DIT no mundo atual. Olha que interessante. Países que são aí exportadores de matéria-prima e também mão de obra barata. A gente tem também exemplos de DIT, países de economia mais forte, ou seja, países que nós vamos chamar de industrializados, cujas crises econômicas ocorrem de maneira esporádica. Lembrando que o título é Exemplos de DIT. Então, dentro da DIT, nós vamos ter várias situações acontecendo. O terceiro ponto aqui, ó, sobre o Brasil. O Brasil, como país agroexportador, nessa divisão internacional do trabalho, ele ocupa aí uma posição bastante considerável. O Brasil é um dos maiores produtores de cana, de soja, do mundo inteiro. Então, o Brasil, ele hoje é tido como um país agroexportador que envia os seus produtos para o mundo inteiro. Outra característica aqui, outro exemplo da DIT mais atual, é um assunto, tá, que certamente enriquecerá os estudos sobre desigualdade social. Então, se você é aquele aluno que quer se debruçar um pouco mais sobre as desigualdades sociais dentro dos países, a DIT é um assunto bastante interessante que nós podemos falar aqui dele por várias e várias horas, tá? E como ela também aí vai afetar os países em escala global. Como eu estava dizendo, é uma relação entre os países que vai afetar todo o sistema capitalista, certo? Bem, aqui nós vamos trazer a divisão internacional do trabalho, como eu disse, de uma forma mais atual, tá? Como que esse esquema se representa atualmente no mundo, dentro do sistema capitalista. Lembre-se que sempre que a gente fala de DIT, a gente tem que trazer o sistema capitalista, tá? Como algo bastante importante dentro dessas relações, ok? Então, aqui nós temos o seguinte exemplo. Os países, tá? Da América Latina, Ásia e África. São países aí que a gente diz que tiveram uma industrialização tardia, como eu falei anteriormente. Eles aqui ainda ocupam destaque na produção de produtos primários. Ah, professora, peraí,
eles são considerados industrializados, por mais que foram industrializados aí tardiamente. Mas ainda são países que ocupam essa situação aí de países, né, que exportam produtos primários, sim, pessoal. Por incrível que pareça, sim, tá? O que os mantém como produtores primários, por que eles estão nessa situação? É principalmente o modo, tá, como os países subdesenvolvidos foram industrializados, como o próprio nome já diz. Eles foram industrializados tardiamente, ou seja, quando eles foram industrializados, já estava acontecendo toda a configuração do sistema capitalista no mundo. Então, eles chegaram muito tarde dentro dessa configuração mundial. Olha que interessante. E agora nós temos o esquema dessa representação. Vamos lá, então, para o nosso esquema. Ele está dividido em duas partes, tá, pessoal? A primeira parte, vou dividir ela aqui, ó. A primeira parte é países subdesenvolvidos, ainda não industrializados. Sim, existem países subdesenvolvidos que ainda não foram industrializados, ok? E como que acontece essa relação? Essa relação dos países subdesenvolvidos não industrializados está ligada aqui aos países desenvolvidos. Aquele mesmo esquema, tá, pessoal? Não mudou muita coisa. Os países subdesenvolvidos não industrializados continuam enviando para esses países ricos produtos primários e recebem de volta dos países ricos produtos industrializados, tá? De várias formas. Por exemplo, recebem também investimentos e também recebem aí subsídios em forma de empréstimos. O interessante falar dessa configuração aqui nessa DIT é o seguinte, pessoal. Países subdesenvolvidos não industrializados, aqui no esquema diz que eles enviam para os países ricos minerais. Observem aqui, tá? Vamos pegar o exemplo do minério de ferro? Então, um país subdesenvolvido de um determinado lugar, envia minério de ferro para um país rico. O que ele vai receber em troca, pessoal? O produto industrializado. O minério de ferro, a partir da transformação dele, ele pode se transformar no aço e o aço pode se transformar em diversos produtos. Então, o país subdesenvolvido não industrializado manda o minério de ferro para o país rico e recebe, por exemplo, em troca, o produto já pronto, final, que seria um carro, seria um veículo. Ok? Então, essa é a relação da DIT atual que nós temos hoje. Agora, vamos para o outro exemplo da DIT, tá? Dentro de uma outra configuração, que é países subdesenvolvidos industrializados e países desenvolvidos. Aqui vai mudar um pouquinho, tá? Aqui, inclusive, nos países industrializados, subdesenvolvidos, a gente pode colocar o Brasil, ok? Então, nós temos a mesma relação. Produtos primários, vegetais e minerais e produtos industrializados sendo enviados para os países desenvolvidos e recebendo de volta o quê? Produtos industrializados, empréstimos e também investimentos. Professora, o que mudou nessa configuração? O que mudou de um esquema para outro? Os países subdesenvolvidos industrializados, eles costumam mandar alguns produtos industrializados para esses países desenvolvidos, ok? Lembrando que isso vai mudar aí na balança comercial de certa forma, tá, pessoal? Mas o esquema é esse. E nós temos como exemplo aqui, que eu trouxe no texto, principalmente países da América Latina, da Ásia e da África. O próprio exemplo aqui também que eu posso trazer é o Brasil. O Brasil, ele é um país subdesenvolvido industrializado que sim envia produtos industrializados para diversos países do mundo, até mesmo países considerados países ricos. Certo, pessoal? Bom, em resumo, quero trazer aqui um pouco do que foi a nossa aula de hoje, tá? A gente falou da Divisão Internacional do Trabalho, conhecida como DIT, e o que a gente aprendeu? É um processo econômico que faz o quê? Divide a produção e os serviços entre quem? Entre os países. Resumidamente é isso. Ela permite que cada país se especialize em determinados setores, o que otimiza a produção e aí o que a gente conhece dentro da economia mundial.
Uma das características da nova DIT, falando dessa DIT mais atual, é a remessa de capitais, tá? A maioria dos lucros adquiridos durante o ano não permanece no território o qual a empresa se encontra, e sim migram para os países de origem da mesma. O que eu estou querendo dizer aqui é que muitas empresas vão se instalar em países subdesenvolvidos. O próprio esquema que a gente viu aqui do Brasil, que tem, o Brasil é um subdesenvolvido industrializado, que tem indústrias inclusive que a gente chama de multinacionais, transnacionais, ele vai enviar esses produtos para outros países. Só que todavia, porém, no entanto, esse lucro não fica dentro do país. Olha que interessante. Muitas vezes essa remessa de dinheiro, a empresa sim fica aqui, mas esse dinheiro, todo esse investimento é enviado para o país de origem, ok? Assim, a maioria das transnacionais, como o exemplo que eu acabei de dizer, buscam interesses próprios sem o quê? Considerar as causas sociais, econômicas e ambientais de onde suas empresas estão aí instaladas, tá, pessoal? Essa foi a nossa aula sobre a divisão internacional do trabalho. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quero deixar aqui com vocês as nossas referências e espero vocês na próxima aula. Até mais!